Lembro de uma vez quando era criança e estava assistindo um anime onde em um momento o antagonista, como na maioria dos casos, estava prestes a perder. E por algum motivo que ao menos não entendia na época, fiquei pensando que aquilo não deveria acontecer. Ele precisava dar um jeito, devia se levantar e lutar novamente. Mas, sinceramente, acredito que o que mais me incomodava era o fato de toda a trama ser construída para que aquele personagem perdesse, e como isso era injusto. Observe que o protagonista, por mais que também passe por adversidades, ou por mais difícil que seja sua jornada, querendo ou não, o universo vai conspirar, mesmo que indiretamente, a seu favor. Tudo de maneira que o personagem se desenvolva. Já para o antagonista, existem muitas situações em que seu inimigo não é outro personagem, mas sim o próprio universo. Por exemplo, o Coyote, que toda a realidade é alterada para que ele não consiga vencer. Muitas vezes seus planos são muito bem elaborados, mas na hora de pôr em prática, até as leis da física se alteram com o objetivo de fazê-lo perder. E sim, eu sei que isso é um artifício para tornar o desenho cômico, mas independente disso, esse conceito é algo que se expande para as outras obras em proporções menores, na verdade. E esse tipo de situação foi algo que sempre me aproximou do antagonista. Ele representa melhor a nossa realidade. Alguém que tem um objetivo, mas às vezes parece que tudo está conspirando contra. Inclusive, existe até uma teoria dos 3 universos, onde são apresentadas hipóteses da relação entre o homem e o cosmos. A primeira é que o universo tem noção da nossa existência e conspira a nosso favor. Por exemplo, quando você sai atrasado de casa, mas por coincidência o ônibus também atrasou e por isso você conseguiu pegar. A segunda é que também o universo tem noção da nossa existência, mas conspira contra nós. Por exemplo, quando você sai cedo de casa, pega o ônibus na hora exata, mas ele quebra no caminho. E a terceira hipótese, e aqui eu acredito, é que o universo é totalmente indiferente à nossa realidade. Ou seja, se chegou atrasado ou no momento exato, não foi por interferência cósmica ou algo assim. Mas, independente de qual seja o seu pensamento, é importante lembrar que antagonista é diferente de vilão. O vilão, como eu já expliquei em outros vídeos, é alguém que faz a coisa errada, pelo motivo errado e da maneira errada. Já o antagonista é uma força contrária ao objetivo do protagonista, como em um caso onde o protagonista deseja alcançar algo como ser o Hokage. O antagonista seriam os inimigos e os desafios que ele vai encontrar no caminho. Mas também há situações onde o antagonista exerce o papel de vilão. E seguindo por essa linha, existe um homem em particular que, mesmo diante das desvantagens do acaso, se mantém firme. Um antagonista tão bem construído que consegue, em alguns momentos, tirar até parte do brilho do protagonista. Seu nome é Askeladd, o Viking que rejeitou o mundo. Pessoal, sou o Rafael, bem-vindo ao canal Distração Moderna. Se chegou até aqui, peço que deixe seu like e no vídeo de hoje pretendo te convencer que esse personagem complexo, maquiavélico e talvez admirável representa com maestria o conceito de antagonista. Algo muito interessante a respeito do Askeladd é que dentro da trama ele representa mais de um papel. Lembra que eu disse antes sobre antagonista ser diferente de vilão. No caso dele, também representa o papel de anti-vilão, que já fiz um vídeo explicando o que é e vou deixar aqui no card. Além de representar o objetivo final da jornada do Thorfinn, ele também é o obstáculo. O relevante nesse personagem é o fato de, desde o início, ser apresentado como, de certo modo, o vilão, mas ainda assim existem momentos onde torcemos por ele. Quando vemos aqueles planos bem elaborados e estratégias geniais, fica até difícil não ficar curioso com o seu desfecho e até torcer um pouco a seu favor. Aquela cena mesmo que o Askeladd diz para seus homens carregarem o barco e levarem correndo até o inimigo. Quem iria imaginar que pessoas iriam pegar um barco por terra, sair correndo e levar até a base inimiga? É o tipo de coisa que é tão distinto, tão incomum, que te incentiva a desejar que dê certo. Um dos fatores que também me levam a afirmar que o Askeladd é o antagonista perfeito é o fato de ser estabelecido um paralelo muito sutil entre ele e o Thorfinn.
Já observou que a infância do Askeladd é muito similar à do Thorfinn? Ambos foram jovens que tinham como objetivo executar alguém mais forte. Mas para entender melhor, precisamos voltar um pouco na linha temporal e conhecer a origem do Viking que rejeitou o mundo. O filho não registrado de um senhor de escravos, e em um dia, enquanto saía com sua mãe, esse mesmo homem, sua figura paterna, em um momento de raiva, decide atacar a mulher. Askeladd, em defesa de sua mãe, age e a defende, partindo em ataque contra seu pai, e diante daquela atitude, ele percebe a habilidade do garoto e o acolhe. Então, Askeladd põe em prática seu plano, matar seu pai enquanto ele dormia, e ainda consegue culpar seu irmão pelo crime. A semelhança entre as histórias é enfatizada pela maneira bem sutil no momento em que o Thorfinn tem a chance de matar o Askeladd enquanto ele dormia, mas decide não fazer e seguir por um duelo justo. E nessa cena fica enfatizado que, apesar de protagonista e antagonista serem similares, escolheram seguir por caminhos diferentes. E isso me leva a um dilema, e gostaria da sua opinião a respeito. De onde vem o mal dos homens? Uma vez, um certo filósofo disse que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas será que realmente somos influenciados pelo mundo? Ou somos tendenciosamente ruins, apenas aguardando o momento certo ou o gatilho para expor a nossa real versão? Observe que, em ambos os casos, a figura paterna pode ter uma grande influência. Veja a infância do Askeladd. Foi complicada e seu pai é o oposto do que um homem deveria ser com seu filho. Já o Thorfinn teve alguém incrível ao seu lado, um pai presente que lhe guiava pelo caminho certo. Em meu caso, por exemplo, tive figuras paterna e materna incríveis e acredito que isso com certeza foi muito importante para guiar as minhas escolhas. Então, esse fator, apesar de não ser determinante para a índole de uma pessoa, ainda tem influência direta sobre quem podemos ser. Talvez o Askeladd tivesse sido uma pessoa boa caso crescesse em uma família como a do Thorfinn. Inclusive fiz um vídeo comparando a jornada do Thorfinn com a do Gon do anime Hunter vs Hunter. Vou deixar aqui no card. E por falar em Hunter vs Hunter, existe um bom exemplo que vai te fazer entender mais claramente a respeito de antagonista. Preste atenção. O Kurapika é um personagem que deseja vingar do seu clã e tem como objetivo eliminar a trupe fantasma, que é o grupo responsável por essa perda. Nesse contexto, antagonistas e vilões são do mesmo grupo, representam o objetivo e a dificuldade para alcançá-lo. Nesse mesmo contexto, a trupe tem o objetivo de roubar um leilão, e no mesmo período em que o Kurapika está tentando efetivar a sua vingança. Dessa maneira, ele se tornou o obstáculo, ou seja, a trupe representa o antagonista do Kurapika, no entanto, o Kurapika também representa o antagonista da trupe. Entenda que sejam vilões, heróis ou antagonistas, no final, quem vai exercer cada papel depende do contexto e de quem está contando a história. Lembrando que na descrição tem link para o mangá de Village Saga e de Hunter vs Hunter. Pessoal, essa é uma série aqui no canal onde apresento personagens que, do meu ponto de vista, conseguem exercer vertentes de uma maneira, entre aspas, perfeita. Esse é o terceiro vídeo e também já estou escrevendo o roteiro dos próximos. Inclusive, um já está pronto e acredito que eu vou postar na semana que vem. Então ativa o sino aí para não perder. Agora, lembra que comentei antes sobre o fato de toda a trama ser construída para que aquele personagem perdesse e como isso era injusto? Acredito que essa adversidade que o personagem sofre, que nos aproxima dele. Você nunca se identificaria com alguém que teve tudo fácil. Um exemplo, na clássica luta Rock Lee vs Gaara, ao som de Linkin Park, não podemos esquecer, em quem você se identifica? No garoto com o poder muito roubado de areia ou naquele que passou a vida inteira treinando? Claro que você pode se identificar com qualquer personagem, mas em minha opinião, aqueles que não tiveram sorte e para conquistar seu objetivo precisaram de dedicação e treinamento são mais admiráveis. Talvez esse seja o motivo que muitas vezes faz com que deixássemos de lado os erros de alguns personagens e focássemos apenas na identificação. O Toji, por exemplo, definitivamente não é um cara legal,
mas é um dos meus personagens favoritos. E isso é reflexo de um antagonista bem construído. Voltando ao tema principal, mesmo sabendo que Askeladd não é uma pessoa boa, ainda assim consigo gostar desse personagem e torcer para que seus planos sejam bem sucedidos. Agora, quero que responda em qual teoria dos universos você acredita e, claro, qual o seu antagonista preferido. Pessoal, sou Rafael e nos encontramos no próximo vídeo.